sustentar uma família toda. Mãe cansada, pai ausente, irmãos chorando de fome. Pesa muito, pesa demais. Preciso virar o jogo, preciso ser visto. Já analisei, crime não leva a nada. Quero ser um engenheiro, dar para minha mãezinha muito mais que dinheiro. Olá pessoal, nós estamos iniciando mais uma TPC de linguagens, que é formado por mim, Ana Laureano, de língua portuguesa, minha parceira Alessandra Padilha, também de língua portuguesa, minha colega Violeta, de arte, a professora Viviane, de inglês, e a professora Bruna, de educação física. E hoje nós temos aqui a parceria do PEC Joéder, de projetos especiais. Nós vamos falar um pouquinho da Fundação Casa, junto da professora Cíntia, de língua portuguesa, de um projeto que ela desenvolveu enquanto esteve na Fundação. Eu sou o PEC de Projetos Especiais e um desses projetos que eu considero mais do que especial é a Fundação Casa. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre poesia, educação, alma, liberdade, sonho. E para iniciar esse bate-papo aqui, eu gostaria que a professora se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história dentro da docência. À vontade, professora. Eu sou a professora Cíntia, eu leciono língua portuguesa dentro da Fundação Casa. Eu comecei a minha carreira dentro da Fundação Casa, então assim, meu primeiro contato com sala de aula foi dentro da Fundação Casa. E assim, é um lugar especial, é um lugar que choca, mas é um lugar que você consegue ver esperança, primeiramente. Professora, nesse poema, né, que eu fiz a leitura inicial, ele tem o título Dinheiro é Bom. E foi um poema produzido por um dos seus alunos da Fundação Casa. Eu enxergo aqui esperança, né, na produção desse menino. Eu enxergo aqui projeto de vida. E eu enxergo que você, enquanto professora, despertou algo bom nesse estudante. Quando eu leio isso e você escuta, o que você sente, professora? Olha, é forte, né? É um poema forte, porque ali é exatamente o que ele sente. Então, assim, você resgatar um sentimento de um adolescente que não teve acesso à escola, um adolescente que não tem família, um adolescente que não tem autoestima, um adolescente que não tem identidade. Então, você conseguir resgatar um sentimento sincero é um desafio. Quando eu leio isso, eu sinto alegria, eu sinto esperança, mas eu sinto que nós, enquanto sociedade, erramos. Quando você entra numa Fundação Casa, você tem meninos ali de 13 a 18 anos, você percebe que alguma coisa deu errado. E eles não têm muitos sonhos, né? Eles não sabem quem são, eles não têm projeto de vida. Então, assim, alguma coisa não encaixou nesse caminho. Então, quando eu tive, né, essa ideia do Pela Voz dos Meninos, é dar voz, é colocá-los numa situação de protagonistas, é a gente enxergar ele e escutar o que ele tem para falar. Isso ele não sente aqui fora, isso ele não sente na comunidade, ele não é visto. E até a questão do crime, quando ele entra para o crime, eles falam que eles se sentem poderosos, porque o crime ele acolhe, ele dá uma arma, ele dá dinheiro, ele dá mulheres, coisas que eles não teriam se eles não tivessem nesse meio. E isso é triste, você pensar que nós, enquanto sociedade, não conseguimos fazer esse acolhimento e o crime acolhe. Então acho que isso foi o ponto principal para a gente começar esse projeto. Você usou a linguagem, algo que eu acho fundamental, que é a questão do poema. O Rubem Alves ele tem uma frase muito interessante, ele diz que a função do poeta é relembrar a música esquecida.
Como é que foi? Como é que você sentiu os adolescentes trabalhando com isso, colocando para fora as habilidades? Como é que você desenvolveu isso com eles? Como é que foi o seu sentimento? Eles têm muita facilidade com rima. É incrível, assim. Você coloca 2 palavras na lousa, eles conseguem rimar. O funk é muito forte, então o funk tem batida. E eles conseguem, na batida do funk, fazer várias coisas, poesia, músicas de todos os estilos. Então, assim, eu vi essa capacidade, essa facilidade neles, e eu falei, não, a gente tem que aproveitar isso de uma forma positiva. Você nota a evolução do aprendizado? Como é que foi nesse sentido? Olha, muitos ali nunca tinham lido livro nenhum. Eles nunca tiveram contato com leitura. Eles se descobriram leitores, muitos deles, nesse projeto. Uau. O primeiro livro que eu levei, que eu falei assim, meu Deus, foi um livro do Racionais, que chama Sobrevivendo no Inferno. Eu tinha um livro, eu levei, ia ter um feriado, eu falei, eu gostaria que vocês lessem esse livro pra gente comentar na volta. Só um adendo, se eu não tiver... Hoje isso é material de estudo para alguns vestibulares. Uhum. Unicamp, que eu acho que foi a primeira que adotou. Uhum. E aí, eu só tinha eu achei que eles nem iam dar muita importância, porque eles não têm muito contato, eles não têm esse contato mesmo com livros, com leitura. E aí um menino pegou e falou, deixa eu ver, senhora. Olhou e falou, legal. Aí o outro falou assim, eu quero também. O outro, eu também quero. E aí eles começaram uma discussão, quem ia ficar com o livro. Aí essa hora eu falei, opa, é esse livro que eu preciso trabalhar, é sobre isso. E esse livro do Racionais, o que é? Ele conta como a trajetória dele, até mesmo, né, a questão que ele ficou no presídio, tá? Ele conta toda a trajetória dele e da onde saíram as músicas. Então eles se identificaram demais, porque quando a música do Racionais, ela relata muito a história de vida deles. Então eles se sentiram assim, acolhidos. Essa leitura faz parte, eu entendo o que ele fala. Porque tem muita leitura que para eles não faz sentido nenhum, não faz parte do mundo deles. E quando a gente traz Racionais, que também tem um preconceito, para eles fez todo sentido. E ali eu consegui trabalhar a leitura pela primeira vez. Você achou um ponto de contato para conseguir Isso. Trazê-los para esse mundo. Ela usou algo muito importante no início da fala dela, que é a questão da identidade. Então, eles se identificaram e, a partir desse ponto, ela consegue repertoriar esses estudantes, esses alunos, para que eles possam, então, posteriormente, produzirem algo, né? Oralmente, ou, no caso aqui, nós temos um livro, né? Que depois a gente pode mostrar melhor, nós temos um livro, né, confeccionado por todos esses alunos, mas como é importante a gente pensar, né, enquanto professor, que eu não posso simplesmente chegar e escrever, eu preciso ter esse feeling, né, de perceber o que os meus estudantes de fato fazem sentido para ele e que vá fazer sentido para que ele produza conhecimento, produza textos. E além desse texto, né, desse livro que você utilizou com eles, você usou algum outro? Qual outro material? Sim, aí tem um livro que chama Asas Abertas, que é um projeto de Fundação Casa também. Porém, a Tamoios não participou desse projeto. E o Asas Abertas, ele traz também isso, relatos de meninos contando sua história de vida, até a questão da infância, da família, de amores. E eu levei também esse livro. E eles também se identificaram com esse livro, porque é a vida deles ali, eles, né, são adolescentes também, de outras fundações Casa, então a linguagem que eles usam são parecidas, né, cada um tem uma linguagem, mas a deles são parecidas. Então foi um livro também que despertou. E um filme, Escritores da Liberdade. Esse filme mexeu muito comigo quando eu assisti, porque eu consegui
ver exatamente o que eu vivo lá. Que basicamente é muito parecido com o projeto que você desenvolveu, né? Esse filme É bem conhecido. é um clássico, né? Eu acho que todo professor ele precisa ter conhecimento desse filme, porque não vamos falar só de Fundação Casa. Você pega uma escola estadual numa periferia, é a mesma coisa. A diferença é que lá eles estão privados da liberdade, mas é a mesma coisa. Aí você colocou um ponto muito interessante. Esse projeto, ele também pode ser replicado para uma escola fora da Fundação Casa, uma periferia aqui da cidade? Com certeza. Eu sempre falo, o que a gente faz na Fundação Casa, a gente faz em qualquer outro lugar. Porque lá é muito mais difícil, né? Lá são vários obstáculos que aqui fora a gente não encontra. Então, assim, eu acredito que o que a gente faz na Fundação Casa, você faz tranquilamente em qualquer outro lugar. Então, Cíntia, o que você traz para nós, né, de língua portuguesa, o que é importante, né? Repertoriar. Então, você trouxe 2 livros, você trouxe um filme, e aí começam-se as produções. Né? Você trabalhou o gênero poema. E como é que se deu essa produção? Como é que foi ali o dia a dia com os estudantes aí? Como é que foi? É que dentro disso que a Ana está falando, escrever uma coisa muito íntima, né? Não é fácil. Uma coisa que faz parte da sua história, que para você é muito tocante. Você fazer com um adolescente, coloque numa página. Como é que foi esse processo? Quando eu cheguei e falei sobre o projeto, aí eles ficaram me olhando. Será, senhora? Mas quem que vai querer ler isso aí? Quem que quer saber da nossa vida? A gente não é ninguém. E a senhora vai gastar dinheiro? Não, deixa e não sei o quê. E assim, eles ficaram um pouco resistentes. Um menino escreveu. Aí eu falei, lê pra sala. Aí quando ele leu, o outro falou, eu também consigo. Aí o outro escreveu, eu também. E aí todo mundo começou a querer mostrar que também era possível. Então isso que foi legal. Partiu de um adolescente topar, ele escreveu, leu pra sala, o outro falou, você consegue? Eu também vou conseguir. Escreveu e aí foi. E assim, eu sempre auxiliava com temas. Então, por exemplo, eu colocava na lousa, hoje a gente vai falar sobre amor. E aí eles começavam a falar sobre a mãe, sobre a namorada, sobre o pai que não... Lá, posso dizer que 80% não tem contato com o pai. Então, assim, a figura paterna dentro de uma Fundação Casa, ela é quase inexistente. Eles falam muito de mãe. Eles têm várias tatuagens, né? Os adolescentes lá, eles têm bastante tatuagem com o nome da mãe, rainha. Então, a mãe é muito importante para eles. Então, eu colocava amor. Aí eles sempre falavam, minha mãe. Então vamos escrever alguma coisa sobre mãe? Aí começava. Quem aqui já sofreu racismo? Eu já. Você quer falar sobre isso? Às vezes ele contava. Vamos escrever sobre isso? Então, assim, sempre eu trazia temas e coisas atuais, assim. A violência contra a mulher. Vamos falar sobre isso? Aí eu até levei uma reportagem do namorado que tatuou o nome dele no rosto da ex, né? Enfim. E eles ficaram em choque. Então, assim, sempre eu trazia atualidades e os temas pra gente discutir em sala. Você falou uma coisa que é bem interessante. Um aluno se propôs e os outros falam, nossa, a gente é capaz, nós podemos fazer. Às vezes tem esse sentimento de eu não posso, eu não vou conseguir colocar, é muito difícil, eu vou fazer uma poesia, parece que é uma coisa, um outro universo tão distante, né? Como é que é alcançar? Agora do lado do professor, como é que é alcançar um aluno? Você conseguiu alcançá-los? É muito gratificante. Não tem nem palavras para descrever quando você está dentro de um lugar desse, que não é propício para aprendizagem. A gente sabe, eles recebem ligação, não tão legais, às vezes a família está sem ver há 6 meses, às vezes eles estão tristes. Então, assim, lá é um lugar difícil para você alcançar a aprendizagem, porque há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
E quando eu vi esse trabalho pronto, eu falei, é possível, né? Porque nós, professores, às vezes a gente fica cansado. Fala, mas não dá certo, né? É isso, é aquilo. Mas assim, é possível. A gente tem que resistir porque é possível sim. E eu acho que isso é a maior prova disso. E, Cíntia, como é que deu o processo assim, então, de correção de texto? Porque, como você disse no início, que os meninos, eles muitas vezes ficam muito tempo fora da escola. Então, provavelmente, eles chegam com muitas dificuldades, com muita defasagem. Como é que você consegue fazer essa recomposição de aprendizagem, essa correção, né, textual, porque você, sendo de língua portuguesa, você conhece bem que nós temos, né, toda uma preocupação com a textualidade, mas nós temos também que trabalhar as questões ortográficas, de sintaxe, enfim. Como é que você conseguiu fazer esse trajeto com esses meninos? Então, claro que eu, né, fiz a correção da ortografia, mas eu quis deixar exatamente a linguagem deles. Eu não mudei muito, porque senão, até para eles lerem, eles não iam entender. Então, assim, eu respeitei o conhecimento que eles já tinham, mas assim, a gente sempre... O que eu fazia? Ele escrevia o poema, lá na Fundação Casa hoje a gente tem televisões dentro da sala. Então eu projetava o que ele escrevia, né, dentro da sala e falei, vamos ler junto? O que você acha? Tem alguma coisa aqui que não... O que você acha? Nossa senhora, eles chamam a gente de senhora lá. Nossa senhora, aqui não tá legal. Falei, então vamos corrigir? Aí a gente sentava, e eles no notebook, eu levava o notebook e eles faziam a correção. Quem fez a correção foram eles, né? Eu auxiliando, mas eles que faziam. Vamos corrigir, beleza. E agora? Eu queria mudar tal palavra. Então, assim, eles conseguiam enxergar, que eu projetava, eles conseguiam enxergar o que não estava encaixando ali. Então, assim, eu achava que essa forma era uma forma mais eficiente deles perceberem o erro. E fazia coletivamente. Coletivamente. Perfeito, a correção coletiva, isso tem um impacto muito legal, né? Porque o próprio estudante percebe ali que ou na textualidade, na coisa, ou na coerência está faltando alguma coisa, ou na própria escrita, ele consegue enxergar ali o seu próprio erro ali, ou a sua falha de concordância, de divergência, alguma coisa. Perfeito. Nossa, isso é muito gratificante estar aqui conversando com você hoje, Cíntia. E você conseguiu, eu não sei se lá na Fundação Casa tem como nós temos assim, mensurar esse trabalho, o quanto eles evoluíram na aprendizagem. Lá também tem essa questão de trabalhar assim, indicadores, tem a avaliação de aprendizagem em processo ou não? Como é que funciona lá? E você conseguiu mensurar essa evolução? Porque tem uma evolução qualitativa, tem uma evolução quantitativa. Vou falar uma questão quantitativa, mas tem uma questão qualitativa também. Questão socioemocional, relacionamento entre eles, porque, embora a gente está usando a linguagem, mas a gente também está usando a arte aqui, a capacidade imaginativa. Como é que você mensura isso lá? Nossa, eu vi uma evolução, assim, um salto muito grande. Em tudo. Inclusive, eles participaram da prova da USP, do CUPO, 4 adolescentes passaram. Então, assim, isso é resultado não só do meu trabalho, mas de todos os professores, porque lá tem um grupo muito bom de professores. É que não é muito divulgado, porque a gente não pode tirar fotos, é um sistema diferente. Mas, assim, os professores trabalham muito, e a gente teve 4 alunos que passaram no CUPO. Eles fazem concursos aqui, para trabalho aqui fora, eles conseguem passar. Então, assim, eu vejo uma evolução nesse quesito. E vejo uma evolução muito grande de relacionamento. Porque quando eles pegaram para ler, de alguma forma eles conheceram a história dos outros adolescentes. E isso dá liga, eles tiveram um vínculo, vamos dizer assim, através dos poemas. Eu percebi que eles ficaram muito mais animados, a autoestima
No dia da culminância que a gente fez no sarau, muitos se emocionaram. E assim, é que assim, não tem foto, né, para eu comprovar, mas assim, fica muito na minha memória isso. Eles se abraçando, eles cantando junto, eles muito felizes, porque quando eles viram, é uma coisa muito simples, né, gente? Isso aqui é encadernação, mas para eles, isso aqui, eles verem o trabalho com o nome deles, é uma coisa assim fora, sabe? Eles nunca imaginavam isso, então eles queriam mostrar para todo mundo, aí até para os funcionários, olha, você leu já o livro que a gente fez, tal. Então assim, eu vi autoestima, eu vi aquilo, eu posso. E outra coisa muito legal que eu falei no começo, às vezes eles se sentem poderosos pro lado negativo. Quando eles fazem esse trabalho, eles se sentiram poderosos também, como uma arma. O livro é uma arma, de alguma forma, mas do lado bom. E é isso que eu queria trazer para eles. Vocês também são influenciadores do lado positivo. Na jornada, inclusive, a gente levou o livro, as pessoas se emocionavam, falavam assim, nossa, ele gosta da mãe, ele tem uma ligação muito forte com a mãe, eu também tenho, e contava histórias. Então assim, é isso, eu queria que eles entendessem que eles também podem ser influenciadores, mas do lado positivo. Porque quando você abre o caminho da linguagem, da palavra, do símbolo, da leitura, do livro, você abre um universo que às vezes para esses adolescentes eles nem suspeitavam que aquilo existia. Como a gente está vendo aqui atrás da sala de leitura, olha, um universo que pode te levar para outros horizontes. Exatamente. Né? E assim, o que eu acho que é muito legal da Fundação, hoje a gente consegue, eles fazem muitas excursões, e é isso, é sobre isso, eles conhecem os espaços públicos que são deles, que pertencem a eles e eles não conhecem. Um centro socioeducativo, como que chama esses? Poliesportivo, a Biblioteca Cassiano Ricardo, eu acho que tem que fechar parcerias para eles entenderem os espaços que pertencem a eles e eles não conhecem. Só para ilustrar o que ela disse aqui, tem um poema nesse livro que me chamou muita atenção. Ele diz o seguinte, ó: poemas são escrituras que faz você pensar, atraindo muitas coisas boas e vendo os obstáculos quebrar. Mas não penso que vai ser fácil, porque a vida tem muitos obstáculos. Mas eu tenho muita disposição para trabalhar minhas palavras para atingir o seu coração. Exatamente o que você acabou de nos dizer aqui. Ana? Perfeito, lindíssimo esse também, né? Perfeito. Bom, fica difícil a gente escolher um ou outro para ler aqui, porque foram todos, né? Quem teve contato, ela citou a jornada de Ciências Humanas, né, que a escola Euclides Miragá, ela protagonizou, teve como iniciativa e aconteceu na última semana. E realmente a professora levou esse artigo, né, como ela desenvolveu esse projeto. E acho que está faltando um pouquinho que você citou aqui para você contar para nós, que é da culminância desse projeto. Você contou como você fez o antes, como você fez para iniciar o projeto com os meninos, né, que você repertoriou com leitura, com filmes, né, gêneros diversos você usou. Aí você produziu com eles esse livro, né, nós podemos assim chamar de livro de poemas dos meninos, e fez a correção com eles, trabalhou a produção textual. E como se deu a culminância desse projeto? Você citou o sarau, mas explica para nós, como é que se deu, como é que foi esse processo de planejamento, como foi no dia, além, é claro, da culminância, da produção desse material que ficou lindíssimo. Conta um pouquinho para nós. Foi um dia muito legal. Assim, foi um dia que eu acho que eu nunca vou esquecer, sabe? Foi muito emocionante. Eles estavam muito empolgados, porque não foram todos os meninos que participaram desse projeto, né? Eu não dou aula para todas as salas, então foram só as salas que eu leciono lá dentro. E foi o dia deles apresentarem para todo o centro. Então veio os psicólogos, veio o diretor, coordenador, todos os funcionários para escutar, né? Para conhecer o livro.
Então a gente sentou em roda, foi legal, foi bem descontraído, a gente colocou uns colchonetes, ficou um clima bem descontraído. Eu sempre gosto de tirar todo esse peso que o lugar já tem. Então assim, eu gosto de deixar as coisas mais leves possíveis. 2 adolescentes cantaram uma música autoral sobre o racismo, sobre a desigualdade social. E aí, os adolescentes, cada um pegou um livrinho e começou a recitar seu poema. Então, assim, foi um momento muito legal. A gente fez a distribuição dos livros ali no centro e eles puderam se expressar. Foi exatamente o nome do projeto, Pela Voz dos Meninos. Você conseguiu ver pela voz dos meninos várias coisas ali. Então, assim, foi um dia muito especial e um dia que eu vou guardar o resto da vida, assim, que eu nunca vou esquecer, que eu consegui ver um trabalho finalizado com sucesso. Eu acho que tudo que a gente precisava alcançar, a gente alcançou e a gente conseguiu dar essa culminância. Você conseguiu resgatar a autoestima, você falou isso várias vezes aqui, que eles têm muita baixa autoestima, então a gente percebe resgate dessa autoestima, né? O início, né, do processo de autoconhecimento, construção e reconstrução de identidade, né? E até eu posso arriscar dizer que você conseguiu instigá-los, motivá-los a criar, a desenhar ou ressignificar o seu projeto de vida. Com certeza. E assim, o mais legal de tudo foi que os meninos que não tinham participado chegaram em mim no final e falaram: eu posso participar? Eu estou escrevendo, eu posso apresentar para você depois? E eu, claro! E assim, isso eu achei muito legal, porque é exatamente o objetivo, influenciar. Eu queria que eles influenciassem outras pessoas, e é exatamente isso que aconteceu. E aí ficou uma galera querendo também participar, e eu falei, esse trabalho tem que continuar, porque lá toda hora entra meninos novos, né? Então, eles ficam de 6 a 2 anos, mas assim, a gente recebe muita troca de meninos. Então, assim, esse trabalho ele tem que continuar, ele não pode parar por aqui. E você pretende trazer esse trabalho, agora você não está mais na Fundação Casa, você pretende trazer isso para as outras escolas que você vai passar? Com certeza, eu já estou planejando aqui no Miragai a gente também fazer. E assim, como nós somos escola vinculadora da Fundação Casa, tem que juntar isso. Os adolescentes de lá conhecerem a escola, os adolescentes daqui também, né, conhecer a história dos meninos. Até esse projeto de vida, sentar todo mundo junto, trocar uma ideia. Eu acho que falta um pouco isso, a gente fazer esse laço entre adolescentes, né, de uma escola regular e adolescentes da socioeducação. Acho que seria muito legal. Uau. Um desafio e tanto. Sim. Você citou aí, no momento da conversa, o filme famoso, Escritores da Liberdade. Eu até pesquisei aqui, tem uma frase lá que diz o seguinte: podem escrever como um diário, ou podem escrever músicas, poemas, coisas boas, coisas ruins, qualquer coisa. A escrita, a linguagem humana. Tem um fotógrafo brasileiro, aqui mineiro, muito famoso, uma vez um dos fotógrafos mais famosos do mundo hoje, que é o Sebastião Salgado. Ele diz que a linguagem é o que nos faz humano, né? Então, às vezes a gente esquece, trata a linguagem como se fosse uma coisa mecânica, cheia de regras. Não, a linguagem é viva, a linguagem ela conta histórias, tem todo um processo por trás. E aí eu queria fazer umas perguntas agora, saindo um pouco da discussão do projeto. O que é a linguagem para você? A linguagem para mim é exatamente isso, é você conseguir se expressar um sentimento, é você conseguir influenciar pessoas, a linguagem é poderosa. Eu acho que a linguagem ela é a maior arma que qualquer pessoa tem, é a linguagem. Para mim é tudo. Concorda com ela, Ana? Você que é da mesma área, linguagem. Linguagem, claro que eu concordo, né? Perfeito. A linguagem, ela, quando a gente entende, né, que nós não somos só reprodutores de uma língua mecânica, né? Porque enquanto nós estamos só preocupados com essa linguagem mecânica, nós somos sujeito-função, né?
Nós temos que ser sujeitos ativos, né, de reflexão. E essa linguagem, ela tem diversas formas de expressar. Eu tenho diversas linguagens. Eu tenho a linguagem artística, né? Eu tenho a linguagem dos movimentos, tá? Eu tenho a linguagem da produção oral, da produção escrita. Eu tenho a linguagem, enfim, né, das imagens. Eu tenho uma infinidade de maneiras de eu expressar, de me comunicar. E a linguagem objetiva, qual é o objetivo dessa linguagem, seja ela qual for? É se comunicar, é se expressar e é de se relacionar com o mundo, com o outro e com o mundo. E, antes de tudo, comigo mesmo. A linguagem meio que dá sentido a tudo, né? Perfeito. Dá sentido a tudo. Professor, a gente está encaminhando aqui agora para o fim desse nosso bate-papo aqui. Grande prazer falar com você. Uma experiência, assim, fantástica. Como professor, eu acho que a Ana deve concordar comigo, é tocante, é emocionante, toca bem lá no fundo. Eu queria que você trouxesse agora algo que você não tenha colocado, o que você queira falar desse projeto. A palavra é sua. Assim, eu quero falar que, como professora, como mulher, como um dia eu vou ser mãe, eu quero ver o mundo de uma outra forma. Quando eu entrei na fundação, eu era uma Cíntia. Hoje eu sou totalmente diferente. Eu tenho um outro olhar até para os problemas. Eu acho que a gente reclama tanto da vida, mas quando você entra dentro de uma Fundação Casa, você conhece tantas histórias, você fala, gente, eu não posso abrir a boca para reclamar, porque não faz sentido, né? Às vezes eu acho que a gente tem que ser muito grato a tudo que a gente faz, a tudo que a gente vive. E é isso, eu acho que eu me tornei, né, tudo que eu sei até hoje sobre a profissão, eu aprendi na Fundação Casa. Então eu sou muito grata àquele lugar. E é isso, eu evolui muito como pessoa, profissionalmente, mas principalmente como pessoa. Hoje eu acho que isso eu também consigo transmitir dentro de sala de aula. Isso que é legal. Eu consigo ver as coisas com o professor, ele tem que ter um olhar diferenciado. Às vezes a gente está tão preocupada com o conteúdo, mas às vezes o aluno ele não está absorvendo porque tem outras coisas atrás. E cabe nós, como educadores, entender isso e acolher. Eu acho que a palavra também, acolhimento, ela é muito ampla. Né? A gente tem que acolher, a gente tem que entender o porquê que esse aluno está aprendendo, por que ele está agressivo comigo. Tinha dias que os meninos estavam agressivos na Fundação Casa e eu queria entender o que aconteceu, né? O que eu tenho que fazer para acolher e conseguir resgatar esse menino. Então, Cíntia, antes da gente ir para o último rol de perguntas do tema Saresp, para a gente fechar então esse momento nosso, você diz o seguinte, que o professor precisa acolher, né, procurar entender os motivos do aluno dele estar um pouco mais violento, seja verbalmente, né? Qual seria então o papel do professor, independente se ele está na Fundação Casa, se ele está, né, numa escola de ensino parcial regular ou numa escola de programa de ensino integral? O que você diria assim então para o professor? Hoje nós estamos numa sociedade, né, muito complexa, com muita diversidade, com muitos problemas sociais, econômicos, e a gente não pode fechar os olhos e dizer que isso não impacta ali na vida daquele adolescente. Impacta, porque está sofrendo ali as consequências dessa sociedade. Então, como que o professor ele pode lidar com isso ali no dia a dia e qual seria o papel dele? Assim, eu acho que a palavra-chave é carinho. O professor ele precisa ter carinho com os alunos. Quando eles se sentem amados, eu acho que é uma outra conversa. Até na Fundação Casa,
Quando a gente propõe esses projetos, eles se sentem amados. A gente não pode abraçar, lá a gente tem, né, a regra, a gente não pode abraçar o adolescente, mas eu posso escrever um bilhete no caderno, eu posso falar o que eu sinto, eu posso falar o que eu acho, né? E isso é uma forma de carinho, não é só abraçar, né, só o contato, mas o que você fala, eu acho que tem até, às vezes, muito mais poder do que um abraço. Dependendo da situação. Então, assim, eu acho que a palavra-chave é carinho. Você precisa ter carinho com o adolescente, para ele sentir que você ama ele. E às vezes você dá bronca, é porque você ama, você quer o melhor, e não que você quer punir essas coisas. E indo para o lado técnico agora, a gente está, como ela comentou, chegando no SARESP. Uma das habilidades mais cobradas em qualquer tipo de prova, e o SARESP não é diferente, é a capacidade de escrita, a capacidade de interpretação, de conseguir entender aquilo que está sendo pedido. Nada melhor do que ensinar isso com poesia, né? Nada melhor. E assim, vários outros projetos estão alinhados a isso. Você pode trabalhar o slam, você pode trabalhar uma música de funk. Então, assim, é legal a gente também ter esse olhar que tem outras possibilidades para a gente trabalhar as habilidades essenciais do SARESP. Numa competição, num quiz. Perfeito. Cíntia, então, entrando, né, de cabeça aí nessa linha de habilidades, SARESP, currículo, quais foram as habilidades que você desenvolveu nos seus alunos com esse projeto? Então, esse projeto, eu acho que a gente conseguiu, não tenho certeza, que a gente conseguiu alcançar leitura, escrita, interpretação e argumento. Porque o argumento, às vezes eu trazia alguns temas e eles tinham que falar também, e aí, o que você acha disso? O que você já passou? E aí um falava, outro falava, então assim, eu acho que essas três coisas, leitura, escrita, né, a questão da correção, eles conseguiram ter uma noção ali do que estava errado, e o argumento. Eu acho que esse projeto, ele trouxe muito isso. Do currículo, Cíntia, você cita, né, no seu artigo duas habilidades. A primeira, que é a do ensino médio, 13 de língua portuguesa, 01. Relacionar o texto, tanto na produção como na leitura escuta, com suas condições de produção e seu contexto sócio-histórico de circulação. Leitor, audiência, previstos, objetivos, pontos de vista e perspectivas. Papel social do autor, época, gênero do discurso, etc. De forma a ampliar a possibilidade de construção de sentidos e análise crítica e produzir textos adequados a diferentes situações. Então, essa é uma habilidade do currículo do ensino médio que você conseguiu desenvolvê-la através deste projeto. Isso. Certo? E uma segunda é a 02A. Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na produção como na leitura escuta, considerando a construção composicional e o estilo do gênero. Então, com relação a essas duas habilidades, quando você propôs, você trabalhou o gênero poema. Isso. Daí você trabalhou, então, também com eles as características deste gênero. O que não pode faltar para escrever esse gênero? Isso. Exatamente. Inclusive, quando fala de poema, eu trouxe também Sérgio Vaz. São poemas curtos, mas também que eu consegui, questão da identidade que a gente fala, né? Uhum. Eu consegui também trazer Sérgio Vaz para eu conseguir alcançar essa habilidade. Mais um para repertório, né? Mais textos para repertoriar, né? Mais autores para auxiliar nesse processo. Eu tenho um amigo poeta, ele diz uma coisa, ele diz que assim, a poesia está em tudo, e o poema é a materialização da poesia. Uhum. A poesia está em qualquer lugar. Qualquer lugar, mas a gente precisa da linguagem para pegar essa poesia e materializá-la. Exatamente. Sendo poeta de São José dos Campos. E
O relacionar, que é o primeiro verbo de comando de uma das habilidades, né? E o outro verbo de comando da segunda habilidade que você utilizou é estabelecer relações, estabelecer e relacionar. Quando a gente pensa em SARESP, a gente remete àquela matriz, né, antiga, matriz de referência do SARESP, ainda de 2009, mas que ela está ainda vigente para o SARESP de agora. Olhando para aquelas 3 grupos de habilidades, nós temos aquelas 3, né, grupos de competência: observar, realizar, grupo 1, observar, grupo 2, realizar, e o grupo 3, que é o compreender. Quando eu trabalho com essas habilidades que você trouxe aqui, qual é a competência, né? É o grupo 1, é o grupo 2, é o grupo 3, que a gente está desenvolvendo nesses meninos? Então, nesse trabalho, né, alinhando aí com o SARESP, o grupo 3. Grupo 3, Isso. da competência compreender. Isso. Perfeito, Cíntia. Compreender, às vezes, nesse caso, até para além do SARESP, né? Compreender a prova, sim, mas a vida, a alma, exatamente. E por aí afora. É muito além, né? Muito além. Eu acho que foi uma conversa muito boa, professora. Obrigada. Muito obrigado pela sua paciência, por nos ceder o seu relato. Ana, você quer colocar mais alguma coisa? Quero. Cíntia, para a gente finalizar, o que você está sentindo nesse momento? Você participou conosco, nesse bate-papo, né, contando um pouquinho desse seu projeto. Foi fantástico. Espero que você desenvolva outros tantos, né, por onde você passar e estiver. Uma palavra ou duas, uma frase. O que você está sentindo? Eu estou sentindo gratidão. E assim, na conversa toda, eu fico imaginando eles lá, sabendo que o trabalho está sendo divulgado. Porque isso é uma coisa que eles falam: ai, senhora, quem que vai querer saber da nossa história? E assim, eu fico imaginando: meu Deus, eu preciso contar isso para eles. Não sei de que forma, através de carta, não sei, mas eu quero dar esse feedback lá. Eles precisam saber que o trabalho que eles fizeram está correndo aí. E isso para mim é o mais importante. Eu acho que é sobre eles, sabe? Eu preciso contar isso para eles. É sobre resgatar e salvar vidas. Que educação, professora? Como é que você definiria educação? A educação, ela é tudo. Assim, eu acho que a educação, ela dá possibilidades de esperança. Conhecimento também? Conhecimento também. Quando a gente fala de educação dentro de uma socioeducação, eu acho que a educação ali, o conhecimento é a única saída, assim. Eu acho que não tem muito para onde correr. Eu acho que se ele quer mudar de vida, a gente sempre fala isso. Vocês precisam ter acesso ao conhecimento, à cultura. A cultura vai ser a arma de vocês aqui fora. O conhecimento que vocês estão tendo hoje, ninguém vai tirar. E é isso que vai fazer você vencer, você argumentar, você não aceitar que você é menos, você não aceitar o preconceito, você não aceitar a discriminação. É o conhecimento que você está tendo aqui. Então sempre eu falo, saiba argumentar, aproveitem esse momento, que é o que vai levar vocês para longe. Assim. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Cíntia, muito obrigada. Eu estou imensamente grata por você ter aceito o convite e também muito grata ao Joéder de logo de cara aceitar também essa participação. É uma pasta que você acompanha, então fico muito feliz da gente poder ter feito esse momento. Grata às meninas, minhas parceiras, né, que estão aí no apoio. Elas não estão aqui, mas estão atrás ali da câmera, auxiliando. Eu quero encerrar agradecendo mais um momento, né, o tempo que vocês estão aí participando conosco. A avaliação e a presença estará disponível no link para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, muito obrigada a todos, né, que essa prática da professora possa servir de inspiração, tá? Que seja assim um pouquinho de água da fonte para a gente beber um pouquinho dela e transformar aí a nossa realidade da melhor maneira possível.
Grande abraço a todos. Até a próxima.